nosso Deus, os dízimos e as ofertas foram depositados no gasofilaço. Vamos também pedir pela igreja, pedir pelos enfermos, pedir pela nossa nação, pedir ao nosso irmão reverendo Valdemar que nos conduza nesta oração. Senhor nosso Deus, louvado, glorificado, bendito seja o teu santo e poderoso nome. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém. Se estamos, ó Pai, aqui, é porque o Senhor assim o quis, e nos trouxe para adorar, tão somente adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, Jesus. E o pedido do nosso coração é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. E que o Senhor dispense sobre a vida de cada um que adentrou a este recinto sagrado o poder do Senhor, Amém. a graça do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui prestando este culto, Senhor. Amém. Ó Deus, que o louvor dos nossos lábios seja agradável ao Senhor. Amém. E que o Senhor, agradando do nosso louvor, dispense sobre nós toda sorte de bênçãos. Pai, muito obrigado. Queremos te agradecer pela saúde que o Senhor nos tem dado. Amém. Queremos agradecer pela bênção do trabalho, Senhor. Obrigado. Ó Deus, de onde tiramos o sustento dos nossos queridos. Amém. Ó Deus, que o Senhor continue a tratar desta forma conosco. E Amém. nós seremos sempre gratos ao Senhor. Amém. Ó Pai, muito obrigado por aqueles que depositaram os seus dízimos, as suas ofertas e que consagraram estas ofertas ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar e dar a direção certa para todos esses números que foram colocados nesse gasofilaço. Amém. Ó Pai, abençoa-nos, porque estamos encerrando este mês de um trabalho voltado para a tua obra missionária. Sim. Ó Deus, pelo aniversário da tua igreja, comemorado neste mês, te agradecemos pelos missionários que estão no campo a nos representar, Senhor. Nós não podemos ir, mas podemos segurar aqui firme nas portas, para que eles possam continuar ali pregando a tua palavra e sendo a nossa voz. Amém. Ó Deus, muito obrigado pelas nossas agências missionárias. Amém. Te louvamos pela direção da agência missionária. Te louvamos por cada família missionária. Obrigado. Ó Deus, pedimos que o Senhor continue a sustentá-los nesses tempos tão difíceis. Amém, Jesus. Pai, muito obrigado por esta igreja que abre as suas portas e investe nesta obra que é do Senhor. Ó Amém. Pai, que o Senhor continue a honrar cada um dos queridos irmãos. Amém. Que possamos ser fiéis. E fiéis sim, no pouco e no muito, Senhor, para agradar o teu coração. Amém. Ó Pai, ajuda-nos a ser aqui, neste lugar, neste bairro, uma agência missionária que anuncia o teu reino, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, abençoe os nossos vizinhos, para que eles possam ouvir, ó Pai, a tua voz, e lá mesmo onde estiverem, possam ajoelhar-se e dizer ao Senhor que estão recebendo o teu Filho como único e suficiente Salvador. Amém. É a nossa oração, Senhor. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Abençoa os restantes deste culto. Nós te agradecemos desde já, em nome do Eterno, do Todo-Poderoso é que nós oramos. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Irmãos, vamos ouvir a palavra do nosso Deus neste momento, pela instrumentalidade do nosso irmão, reverendo Osvaldo, que aceitou o nosso convite do reverendo Valdemar, para estar conosco nessa noite ministrando a palavra. Que Deus use, meu irmão. Se abençoe.
Braço fácil, pegar o outro. Para cima ou para baixo? Coberto. Graça e paz. Amém. Deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou o reverendo Oswaldo Teixeira Magalhães, eu sou divulgador da APMT, missionário divulgador da APMT. A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Sou casado com Joseli, que está ali atrás, né? Há 33 anos estamos casados e eu agradeço a Deus porque é uma bênção na minha vida, né? E sou pai da Eloá. A Eloá está na Austrália. Não é missionária, mas está na Austrália. Está a 28 horas de distância nossa aqui. Já estive lá, é um país muito bom, muito gostoso. Gostaria de estar lá, mas Deus sabe, tem um propósito para todas as coisas, né? Eu quero agradecer ao reverendo Valdemar, que gentilmente me fez esse convite. Agradecer ao reverendo Ivan e especialmente agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Quero rapidamente falar um pouquinho da APMT. A APMT, como eu já falei, é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Talvez você possa ter ficado um pouco assustado, que você viu ali na frente um quadro, um folder que tem os índios, os indígenas. E aí você fala, mas se é transcultural ou índia no Brasil, o que tem a ver uma coisa com a outra? É que quando a APMT foi organizada em 2002, ela foi criada com o propósito de pregar a povos, línguas, nações e etnias. Nós temos no Brasil 359 etnias, cada um falando a sua língua própria. Temos a presença de missionário em 180, quase 200 etnias. As outras 150, 160 etnias não têm a presença de missionário. Temos a Bíblia traduzida para 4 etnias apenas. Algumas têm porções da palavra de Deus, as outras não têm. Portanto, só que no Brasil nós precisaríamos de 359 missionários que trabalhassem com os indígenas, alguns que se esforçassem para traduzir a Bíblia, a língua deles. Já temos missionários que trabalham com isso. Enfim, é um trabalho muito grande. Ali atrás também, os irmãos quando saírem podem ver, temos o folder ali com a carinha de quase todos os missionários, né? A fotografia de quase todos os missionários. Alguns não estão aí porque estão em países fechados para o Evangelho e a APMT prefere não colocá-los, expô-los, porque principalmente agora que estamos vivendo dias difíceis, perseguição religiosa. E eu desafio a igreja, né? Muitas vezes eu não desafio a igreja em questão monetária, eu desafio a igreja a orar por cada missionário que tem naquele quadro ali. Você vai passar uma boa parte do ano orando por cada missionário. Hoje nós temos 259 missionários em 42 países. Vai aumentar porque dia 18 nós tivemos que recebemos mais alguns missionários. Está, inclusive o Itamar, que era o presbitério de vocês, foi aceito, agora está oficialmente recebido como missionário da APMT e parece que vai para Nova Zelândia. Isso, confirmou para Nova Zelândia. Então os irmãos também têm alguém muito próximo de vocês, que vocês devem orar para que Deus levante sustento para ele, que ele seja a bênção ali onde ele vai, que possa ser tremendamente usado por Deus. Posto isso, quero convidá-los a ler a palavra do Senhor. Antes eu me esqueci, quero falar da revista Alcance. A revista Alcance está ali atrás, depois os irmãos podem levar para casa. Essa revista é uma revista que a APMT usa para divulgar os trabalhos dos missionários. Ela custa R$ 28,00 a anuidade e vem a cada trimestre vem um exemplar. Portanto, você recebe 4 exemplares durante o ano. R$ 28,00 não paga nem a impressão, nem o correio, mas é uma forma que a APMT vê de poder estar divulgando o trabalho. Os irmãos podem pegar, levar para casa. Se quiserem fazer a assinatura, tem um encarte aqui no meio, é só preencher e mandar lá para a APMT e logo receberá trimestralmente um número para você. Depois você pega lá para sua casa, que é muito bom, tem reportagem, tem endereço, tem cartas de missionário. Você pode estar atualizando como é que estão os nossos missionários no campo missionário. Agora sim, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor
no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, onde lerei apenas o verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nos diz assim o texto: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos em especial por estarmos falando contigo mais uma vez nesse dia, nessa noite. E agora, Pai Santo, eu te peço que tu esteja comigo, me lave, me limpe, me molde, e que eu possa falar por intermédio do teu Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele narra a última palavra, as últimas palavras que Jesus Cristo teve com os seus discípulos antes de subir aos céus e estar sentado à direita de Deus Pai. E quando ele foi questionado por alguém, como: Senhor, que seremos de nós agora que tu irás partir? Jesus então disse: olha, eu vou, mas eu vou deixar alguém que estará ao lado de vocês, que é o Paráclito, que é o Espírito Santo, aquele que estará fazendo com que a igreja de Cristo Jesus possa avançar em todas as direções, aquele que estará ao lado de cada crente, de cada cristão, de cada convertido, de cada pessoa transformado, impulsionando, levando, e ao mesmo tempo é aquele também que estará fazendo com que as pessoas possam estar rendendo aos pés de Jesus Cristo. Recebereis poder, e esse poder vem dos céus, desce para que eu e você possamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Queridos, Sophia Miller foi uma missionária que uma americana, que andando pelas ruas ali de Nova York, ela ouviu uma pregação, e ela então foi tomada pelo Espírito Santo e se rendeu, pediu perdão, se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus e se preparou para ser missionária. E ela então foi enviada para ser missionária na Colômbia. E ela, certa vez, descendo o rio Yansan, afluente do Rio Negro, e quando ela olhou nas suas marcações, ela percebeu que já estava em terras brasileiras. E olhando ali, ela viu que havia uma tribo indígena próxima ali, então ela pede que pare a sua embarcação, e ela então vai se dirigir àquela tribo para conhecer a tribo. E antes, na noite anterior, o curandeiro da tribo, ou pajé da tribo, como alguns queiram, ele teve uma visão, e nessa visão falava que iria chegar alguém à terra, naquela tribo, e que iria mudar radicalmente o costume daquela tribo, e que essa pessoa deveria ser eliminada. Os índios então preparam um cozido e colocam veneno, e quando Sophia Miller chega, eles então dão para ela comer. Ela come esse cozido e em dado momento ela coloca o cozido para fora. Ela não morre, mas os cachorros que comeram morreram. Mas receberei poder. Talvez você não teve essa experiência que Sophia Miller teve, mas você teve uma experiência muito pessoal e muito mais importante. Foi quando Jesus Cristo resgatou da cruz, do lamaçal do pecado, e o transformou em uma nova criatura, e o fez com que você agora possa estar aqui na igreja hoje. Mas não só isso, mas Ele fez também que você possa agora pregar a palavra de Deus. Mas receberei poder, e esse poder é para que você leve a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem. Esse poder é para que você fale para as pessoas aquilo que Jesus Cristo tem feito na sua vida. Mas o texto continua, o texto diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E veja, o que é que faz a testemunha? Testemunha narra, ou fala, ou conta aquilo que sabe, aquilo que vê. Sereis minhas testemunhas. Eu e você somos chamados para sermos testemunha. Eu e você somos chamados para semear a palavra de Deus. Eu e você somos chamados para anunciar que
que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, porque Ele veio e voltará para buscar a sua igreja. Sereis minhas testemunhas. E testemunha, como eu já falei, conta o que sabe. Os irmãos já perceberam que uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia é evangelizar as pessoas da nossa família? É contar às pessoas das nossas famílias, porque eles nos conhecem perfeitamente, eles sabem aonde nós somos errados, eles sabem aonde nós falhamos, mas nós temos que anunciar para as pessoas, aos nossos principalmente, porque eu e você temos que fazer isso, porque quem convence, quem converte, quem faz com que a pessoa abra os olhos e o entendimento para a nova vida é o Espírito Santo da promessa, não sou eu, não é você. A nossa função é simplesmente de espalhar a boa palavra. Sereis minhas testemunhas. Ronaldo Lidório, eu acredito que muitos aqui conhecem, já ouviu falar, é um grande missiólogo e, sem dúvida nenhuma, é o maior missiólogo brasileiro na atualidade. Temos que dar graças a Deus por isso e orar pela vida de Ronaldo Lidório, porque é um homem de Deus. O Valdemar conhece bem, eu conheço bem, não sei se o reverendo Ivan teve o privilégio de já conhecer, conversar com ele, mas é um homem de Deus, é um homem humilde, um homem simples, mas um homem que é profundamente usado por Deus. Ele esteve nos Concombas, pela graça de Deus, deixou uma igreja plantada ali, deixou o Novo Testamento traduzido na língua, e agora já estão traduzindo já o Velho Testamento, e a igreja segue. Ronaldo Lidório, ele foi convidado para dar uma palestra sobre revitalização de igreja na Inglaterra. E ele então, quando estava ali se preparando naquele recinto, naquela igreja ali, e as pessoas chegando, eis que chega um pai trazendo seu filho de 12 para 14 anos talvez, não mais do que isso, e a criança estava com um caderninho na mão, ele senta e Ronaldo Lidório começa a falar, e Ronaldo fala mais de 1h30, aproximadamente 2 horas. Quando Ronaldo termina a sua palestra, aquele pai se aproxima de Ronaldo e fala assim: Ronaldo, meu filho quer falar com você. E ele então se dirige àquela criança, senta ao lado daquela criança, e aquela criança fala: Ronaldo, meu pai falou, eu vim aqui hoje porque meu pai falou que você é um grande evangelista e que você ia nos ensinar como evangelizar as pessoas. E você falou e eu não entendi nada. O meu caderninho está em branco. E o Ronaldo olhou para aquela criança, coçou a cabeça, falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê na salvação? E aquela criança falou: eu creio na salvação. Eu estive na escola dominical, minha mãe fez apelo, eu levantei minha mão, aceitei Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. O Ronaldo falou: conta isso para os seus amigos. E ele escreveu lá: contar para os amigos, simples assim, Ronaldo, simples assim, e foi embora. Passado um tempo, o Ronaldo recebe uma carta do pai daquela criança falando: Ronaldo, meu filho está se tornando evangelista, ele tem convidado seus amigos para a igreja, 4 deles já aceitaram e já fizeram a pública profissão de fé. Conte aos amigos, simples assim. Fale as experiências que você tem com Deus, fale o que Deus tem feito na sua vida, aonde você estiver, aonde você possa evangelizar. Diz a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo, mas conta as suas experiências. Não se preocupe, porque como eu já falei, quem faz a obra é o Espírito Santo. A mim e a você temos apenas então somente de espalhar a boa palavra. Fale o que Deus tem feito para você. Tem algumas pessoas que acham que tem que fazer uma exegese do texto, tem que fazer as 3 divisões, porque nós somos calvinistas, né, pastor? Fazer as 3 divisões, não é nada disso. Conte as suas experiências. Se você não tem experiência com Deus, peça e Ele te dará. Se você não tem experiência com Deus, converse com Deus em oração e Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Ele vai te apontar como você deve conversar com as pessoas. Use as oportunidades para falar do amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Quando você vê alguém que não conhece a Jesus Cristo, começa a sofrer por ele, porque você sabe que ele vai caminhando a passos largos para o inferno, mas você pode ser a opção dele, que mude a vida dele, porque ele ouviu a palavra de Deus através de você.
Eu não sei quantos já assistiram aquele filme lá, Deus não está morto. E o que mais me chamou, me marcou naquele filme lá foi que quando aquele universitário foi conversar com o pastor da capela da faculdade, da universidade, e aquele pastor virou para aquele jovem e falou assim: talvez para muitos da classe será a única oportunidade que eles terão de ouvir sobre a palavra de Deus. Talvez as pessoas que o cerquem, a única oportunidade que eles terão de ouvir a palavra de Deus é através de você, e Deus quer usar você para que isso possa acontecer. Fale as suas experiências que você tem com Deus. Mas o texto continua. O texto diz: poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja, queridos, uma das coisas que a igreja tem que fazer é que a missão começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ou seja, nós precisamos espalhar a palavra de Deus aonde nós estamos localizados. Talvez as casas aqui em volta ainda não conhecem a Jesus Cristo. Deus quer usar você para que essa palavra seja anunciada. O Valdemar sabe bem disso, e eu tenho o privilégio de hospedar muitas pessoas que vêm fazer o CFM e vão para fora. Tem pessoas que passou em casa, que já está na China, na Índia, entre os indígenas aqui no Brasil, no Peru, na Guatemala, enfim, temos muitas pessoas. Mas também tem passado algumas pessoas que pensam que a missão dela é só quando ela atravessar o Atlântico e estiver lá naquele país. Não, a missão minha e sua, de qualquer um, aonde você estiver inserido. Às vezes é só você atravessar a rua que tem pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Às vezes é só você olhar do lado que tem pessoas que não conhecem Jesus Cristo. A nossa missão começa onde nós estivermos. A nossa Jerusalém é onde Deus nos inseriu. A nossa Jerusalém é onde Deus quer que nós começamos a trabalhar. Quem sabe futuramente Deus pode levar você para um outro lugar, para Samaria, até os confins da terra. O reverendo José Dilson, quando ele chegou no Senegal, saiu de Guiné-Guiaquil e foi para o Senegal, a vontade de José Dilson, quando ele chegou ali, é que ele pegasse um carro, um megafone, e saísse falando em francês, porque no Senegal fala francês: Jesus Cristo é o Senhor, arrepende-se, senão você vai para o inferno. Ele queria mais ou menos montar uma mensagem dessa. Só que lá no Senegal, diz lá a Constituição do país que não pode se cultuar outro Deus que não seja lá, que não pode se ler outro livro sagrado que não seja o Alcorão. Então, se José Dilson fizesse isso, fatalmente, quem não cumprir isso é passivo de morte. José Dilson, então, se ele fizesse isso, com certeza ele estaria morto. Então, os outros membros da missão ali falaram: José, se você fizer isso, você não vai durar uma semana aqui, vão acabar com você. Ele então demoveu ele dessa ideia. Ele então conseguiu uma verba, comprou uma propriedade lá e colocou fundou o projeto Obadias. O projeto Obadias era para tirar criança da rua, dar alimento, dar um reforço escolar e ensinar a aula de computação. E o projeto estava indo muito bem. Já tinha algumas crianças que vinham, passavam o dia e iam embora. Outras crianças já estavam vivendo ali, porque era abandonado pela família, já estava ali, era quase um orfanato. E entre essas crianças que viviam diuturnamente ali naquele local, tinha um jovem ali que já tinha quase seus 16 anos, mas também estava. E um dia o pai desse jovem veio até o projeto Obadias e olhou e gostou de tudo e falou para o José: José, vou levar o meu filho para passar o final de semana conosco e na segunda-feira ele volta. José disse: pode levar, ele é seu filho, eu não posso fazer nada. E aí então o pai levou a criança, aquele jovem ali já, e quando eles estão à mesa ali da refeição no sábado pela manhã para comer o almoço, o pai então vira para aquele jovem ali e fala: agora você vai orar para lá para agradecer o alimento. E aquele jovem fala: para lá eu não oro, eu oro para Jesus Cristo, meu Senhor. E ele fala: não, você vai orar para lá. E ele fala: não oro, eu oro para Jesus Cristo, meu Senhor. O pai então ficou enfurecido, espancou a criança, o jovem colocou na rua de novo.
Não satisfeito com isso, na segunda-feira ele foi e denunciou o projeto do José Dilson. A polícia veio lá, pegou o José Dilson e ele passou 5 meses e meio preso. Só que nesse período que ele passou, esses 5 meses e meio preso, ele pôde evangelizar, pôde distribuir a Bíblia ali dentro, porque teve autorização para distribuir a Bíblia, e ele falou e semeou a palavra de Deus, e várias pessoas ali, prisioneiros ali, se converteram. E é uma coisa interessante, porque o nativo pode pregar para o nativo, mas o estrangeiro não pode pregar para o nativo. Mas ele, como já estava preso mesmo, ele pregou ali, e muitos se converteram. E certo dia chegou uma pessoa, um homem trazido de fora, ninguém sabe, não era senegalês, era de uma outra nacionalidade, e foi colocado ali, e ele também pregou o evangelho para esse senhor. E quando o José Dilson então recebeu a benevolência do Estado e pôde sair, primeiro saiu da cadeia, depois pôde sair, teve o seu passaporte de volta e voltou para o Brasil. Ele então, esse rapaz que foi colocado ali, abraçou o José Dilson, chorando, e falou: José Dilson, como o amor de Deus nos transforma. Eu fui colocado aqui para dar cabo da sua vida, eu fui colocado aqui para te matar, esse era o propósito, mas o amor de Deus foi maior, e você falou do amor de Deus para mim, e hoje eu agradeço, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu poderei evangelizar os meus patrícios. José Dilson então abraçou aquele jovem ali e chorou e agradeceu a Deus por isso. E o texto diz assim: mas sereis minhas testemunhas. E no original, no grego, a testemunha aqui é marturel, martírio, que vem de Marte. Jesus está falando: olha, se preciso for, você dará a sua vida por mim, porque eu dei a minha vida por você. Sereis minhas testemunhas. Irmãos, nós temos o privilégio de morar num país onde temos liberdade religiosa, onde nós podemos orar a qualquer momento, nas praças, no metrô, aonde nós queremos e bem entendemos, nós podemos orar, podemos ler a Bíblia em voz alta, podemos mostrar a Bíblia. Tem lugar por aí que não pode fazer isso, e assim mesmo tem missionário, pessoas que se dispõem a ir para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Pensa em algo difícil, tenebroso, e que quando o missionário chega no campo, ele sabe que a sua vida está exclusivamente dependendo, da vontade soberana de Deus, e que a sua vida está depositada nas mãos de Deus, para o sustento, para aprender a língua, para poder sustentar a sua família. Quando alguém fica doente, a cura, porque nem todos os países têm o sistema de SUS que nós temos. Tem países por aí que uma consulta médica é caríssima, um remédio é muito caro, se for internado então é mais caro ainda, mas ele sabe que a vida dele depende exclusivamente da vontade de Deus. Que você nessa noite faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre o que é que Deus quer que você faça, qual o chamado que Deus tem para a sua vida. Sereis minhas testemunhas. Que tipo de testemunha você tem sido? Você tem sido fiel a Deus, aquele que foi fiel a ti e tem mantido você até hoje? Resgatou você do lamaçal do pecado, transformou a sua vida? Você tem falado, anunciado esse Cristo às pessoas? Você tem sido usado por Deus para a glória de Cristo Jesus? Faça uma reflexão, pense e veja aonde Jesus quer que você trabalhe. Veja aonde Jesus quer que você atue. Provavelmente no meio, no seio da sua família, no seio dos seus amigos, aonde você trabalha, aonde você estuda. É ali que Deus quer usar você. Deixa ser usado por Deus. Tenha dúvida, se tiver dúvida, se coloque nas mãos de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres. Estou nas tuas mãos para ser usado por ti, para ser bênção para as pessoas que não te conhecem, mas acima de tudo, para manifestar a tua glória às pessoas que ainda não te conhecem. Que Deus nos abençoe. Amém.
Amados, vamos responder a palavra que acabamos de ouvir, cantando o hino, briga no meio do teu viver. Essa é a nossa missão, é isso que nós ouvimos aqui nessa noite. Vamos cantar esse hino de número 320, briga no viver. Ao som do hino, peço que os irmãos coloquem de pé. Senhor Deus, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, tendo oportunidade, Senhor, de ouvir mais sobre Ti, Senhor. Amém. De ouvirmos esse chamado, dessa grande comissão que o Senhor nos deu, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, Senhor. Amém. Que o Senhor possa estar tocando nos nossos corações para que nós possamos despertar, Senhor, para essa palavra. Amém. Que nós tenhamos em mente, como o pastor pregou, que o campo missionário é ao nosso lado. O campo missionário é o nosso vizinho, o nosso trabalho. Onde andarmos, ali é o nosso campo missionário, Senhor. Que nós possamos ser luz do mundo, Senhor, e propagar esse Evangelho, Senhor Deus. Que o Senhor desperte nos nossos corações também, Senhor, a necessidade de estarmos apoiando espiritualmente também nossos irmãos que estão em outros países, Senhor. Amém. Que nós possamos estar orando, Senhor, possamos estar intercedendo por eles também, para que o Senhor possa fortalecê-los onde quer que eles estejam, Senhor. Amém. Desperta também essa igreja, Senhor, para contribuir financeiramente também para essa obra, Senhor. Amém. Que nós possamos também despertar mais e ajudar mais esse trabalho, Senhor. Amém. E que, se for da sua vontade, Senhor Deus, o Senhor toque no coração também, que essa igreja possa produzir muitos missionários. Amém. E que os vizinhos também ouçam essa palavra, Senhor, e procurem estar também, Senhor, cada vez mais presentes aqui nessa igreja, Senhor. Amém. Que essa igreja seja a diferença nesse bairro, Senhor. Amém. Que os vizinhos também tenham acesso a essa palavra, a começar de mim, Senhor. Amém. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando o pastor,
da igreja, o pastor que trouxe a palavra, que sejam usados como instrumentos, Senhor Deus, para a propagação do seu evangelho também. Amém. Que nós saiamos com essa palavra viva em nossos corações, Senhor. Amém. Somos gratos a Cristo que morreu na cruz por nós e que começou todo esse trabalho para que nós um dia fôssemos alcançados também. Amém. O Senhor esteja, Senhor, aumentando cada vez mais a necessidade dos membros da igreja de estarem presentes também, ouvindo da Tua palavra, Senhor. Amém. E sejam assíduos, Senhor Deus. Amém. Perdoa os nossos pecados, Senhor, aumenta a nossa fé em Ti. Conduze-nos para nossos lares de volta na paz do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso bondoso, eterno Deus e Pai, que a externa comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, igreja de Minas, povo de Deus, e por todo o teu povo, ó Deus, em toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Assim está encerrado o culto desta noite. Quero agradecer mais uma vez ao irmão Reverendo Osvaldo por ter trazido a mensagem, a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Pela sua esposa, Dona Joseni, muito obrigado